Direitos humanos, eu acho que para a gente compreender, Daniel, Diego e todos vocês que nos assistem, que eventualmente irão nos assistir, para a gente falar em direitos humanos, a gente tem que pensar que isso ele é fruto de longas e extensas lutas, né, sociais. Para a gente falar em direitos humanos, nós temos que pensar aquilo que constitui o humano, né? Os direitos humanos, se a gente olhar na linha do tempo, seria que deveríamos fazer um recorte aqui, fazendo como se fosse um desenho, colocarmos na condição de homens primatas, né? Vivendo ali em conformidade com a natureza, ou seja, anterior ao que a gente chama do Estado socialmente, né, o Estado constituído, a gente pensar ali, o homem entregue às coisas da natureza, né, ali supostamente livre, mas sem a garantia do amanhã e o depois da manhã. Então eu diria que para falar em direitos humanos nós temos que pensar isso. Em um determinado momento da nossa história, o homem entendeu-se que ele, para afirmar e reafirmar sua humanidade, ele teve que se distanciar dos outros animais. Eu diria que a história dos direitos humanos começa com o reconhecimento da própria autenticidade daquilo que define o homem. Um ser que pensa, um homem que constrói, que elabora pensamentos. Eu diria, não sei se eu consigo responder a pergunta de vocês, os direitos humanos é fruto dessa conquista. Primeiro, a intelectual, que é o reconhecimento da nossa própria condição de ser pensante. Os direitos humanos, propriamente dito, aquilo que configura, né, textos elaborados, leis constituídas, isso é a consequência desse processo evolutivo. Direito tem a ver primeiramente com aquilo que diz respeito ao próprio direito. Direito de ser reconhecido primeiro como ser humano. E depois disso vem direitos e outros tantos direitos. Você falando em direitos, quais que é os direitos fundamentais? Assim. Daniel, lá no passado a gente chama, na perspectiva filosófica, a gente chama ali do contratualismo filosófico, foram vários, né, vertentes de pensamentos, e isso vai culminar com o que a gente chama do direito positivo. Você tem o primeiro direito, que é o direito natural. O primeiro direito é o natural. Todos nascemos livres. Portanto, a vida é o primeiro direito do homem, que é o direito natural, direito da vida, de ter a vida, garantir a vida. Esse é o primeiro direito, né? Posto isso, aí você parte para a configuração de outros direitos, que são os direitos que a gente chama positivados. Que são os direitos positivados? Uma vez garantido que nascemos livres, nós precisamos de segurança, correto? Nós precisamos da liberdade, nós precisamos de estar aqui nesse ambiente de escola, um ambiente de conhecimentos livres, né? Eu diria que esse é o direito positivado. O direito de eu e você estarmos aqui de forma espontânea, falando para esse público que irá nos assistir. Esse é o segundo direito, que a gente chama, que é o direito positivado, que é garantir liberdades. Hora de pensamento, hora de expressão, direitos de ir e vir, direito à saúde, direito de ter direito, eu diria. Então, um direito vai puxando outro direito, nesse sentido. E ele não cessa. Quando a gente fala de direitos humanos, ele não cessa. Então, suponhamos que isso aqui, como se fosse um livro dos direitos.
Você concorda que do início, desde do reconhecimento, como eu havia dito no início da fala, a partir do momento em que nós entendemos como ser humano, muitas coisas foram sendo contempladas? Você concorda que outras coisas haverão de contemplar? Ou seja, nós somos seres de desejos. Nós não somos, o que define a pessoa humana, que nós somos motivados por ações, pensamentos e desejos. A escola não despencou do nada. Ela foi fruto de quê? De uma necessidade. Amanhã, qual será a necessidade do ser humano? Nós não sabemos. Mas dependendo, você concorda que ela terá que achar mais uma página no final para colocar como direito reconhecido? Não é? Então, quando a gente fala de direitos humanos, ele não é um livro fechado. A gente pensa os direitos humanos como assim, um livro que se abre para a aventura humana. Não é verdade? Hoje em dia, você acha que as pessoas respeitam muito os próprios direitos humanos? Porque hoje em dia vemos muitas mortes, discórdia entre as pessoas, sendo que tem os direitos também de liberdade, onde muitas pessoas são escravas num mundo tão evoluído, né? Que era para ser tão evoluído, houve muito pensamento muito para trás ainda. O que você acha desse tipo de ação? O Diego, eu penso o seguinte, nunca houve na história da humanidade um período em que nós pudéssemos afirmar houve uma paz celestial entre os povos da Terra. Nunca. A história humana é um ciclo que se repete entre avanços e ranços, guerras, mortes, paz. Vida e morte faz parte da natureza humana. Então, quando você pergunta, será que nós não estamos respeitando mais os direitos humanos? Até porque eu diria ser uma contradição acreditar, porque o que está escrito aqui necessariamente eu diria assim, é uma afirmação, mas fazer com que o outro compreenda, internalize isso como um dever, é tarefa que contradiz o próprio direito. Você tem o direito de contradizer o que está escrito no direito. Mas cabe ao Estado de Direito mostrar para você a legalidade do que está aqui e a exigência do seu cumprimento. Então dizer que uma pessoa ou outra não está respeitando o direito, está roubando, está matando, isso é humano. Agora, quanto mais tivermos a consciência dos nossos direitos e deveres, eu diria que esse estado de consciência é que poderia amortecer os nossos desejos, a nossa pulsão por morte, a nossa pulsão por matar, a nossa pulsão por odiar. Eu diria que isso é a ideia de você internalizar isso. Mas você concorda que o que está dentro, configurado dos direitos humanos, passa pelo reconhecimento do nosso empoderamento do conhecimento. Convenhamos, há muito que se fazer ainda para você educar o mundo. Necessariamente aqueles que nos educam são os mais deseducados. E como é que você exige do povo que não é ainda sequer educado, que seja educado com o outro? Eu penso sim que, respondendo a sua por que está tendo mais morte, supressão de direitos, eu acho que porque a nossa humanidade ela não está ainda completa. A gente está se constituindo ainda enquanto pessoa. Então, enquanto a gente vai se constituindo, muitas coisas precisam ser elaboradas por nós.
ainda tem muitos direitos a serem conquistados ainda. Sim, porque uma coisa é a teoria, outra coisa, Daniel, É a prática. é a prática. Então, se você pega lá, por exemplo, você volta lá, num dos momentos históricos recente da nossa história humana, que é a Revolução Francesa, e aliás o lema da Revolução Francesa, que é liberdade, igualdade e fraternidade. Aí então eu faço uma pergunta para vocês que estão nos assistindo. O que faltou no corpo doutrinal, né, no corpo teórico da Revolução Francesa? Por que se diz fraternidade e nós continuamos fazendo do Estado uma máquina da morte? Onde é que está a fraternidade? Não é uma contradição você dizer isso? Lema da Revolução Francesa: liberdade, igualdade e fraternidade. E exatamente, talvez a pergunta que você me fez, por que a gente usa do preconceito, do racismo? Mas os franceses não disseram em igualdade, para além da cor, da raça e da etnia? Então Diego, eu penso o seguinte, volto e reafirmo, os direitos humanos, ele nunca ele está sendo. Ele é um caminho, uma possibilidade, ele não é. Se você tomar os direitos humanos como esse livro, fechá-lo e colocar aqui, a nossa vida entra em colapso. É o fim da humanidade propriamente dito. Então, direitos humanos é uma possibilidade, é um livro que se abre para o inesperado. E o que é o inesperado? É o que pode acontecer daqui a pouco. Dentro dessa questão dos direitos humanos, eu acho tão interessante quando vocês fizeram essa proposta olha que coisa magnífica. De repente vocês estão aqui numa condição de estudante, mas agora estão protagonizando algo que é inesperado. Daniel, se você pensar que a nossa história educacional, vocês vão lembrar daquela questão Foucaultiana, da escola como instituição de sequestro. Os alunos como sendo corpos dóceis, ou seja, vocês precisam ficar enfileirados enquanto o professor, enquanto autoridade, ensina o que tem que ser ensinado. Então, de repente, vocês, de forma espontânea, conseguem inverter essa lógica. Vocês estão aqui na condição de professores, pesquisadores, porque o produto desse momento que vocês estão realizando aqui agora, não tenho dúvida, milhões de pessoas irão assistir na rede social. Como pode? E em tempos passados, Daniel, isso era impensável. Aluno colocar o professor na parede e colocá-lo para pensar. É o contrário, não. O professor é que tem que colocar o aluno para pensar. Que mundo é esse? Olha os direitos humanos aí. Olha essa conquista. Ou seja, transpor essa barreira da autoridade do professor e vocês, sem colocarem, inverter essa lógica do aluno que apenas recebe informação para estudante que produz conhecimento. É direito humano ou não é? É direito humano. Não é? Você já pensou nisso? Não. Pergunta para os seus pais. Né? Quando é que eles tiveram essa autonomia de ensinar o professor? Então isso é novo, é uma conquista que nós devemos celebrar dentro dessa questão dos direitos humanos. Falando que assim fica até mais fácil do aluno aprender, que ele perguntar ao professor, o professor pensar, ajuda mais fácil.
Eu não tenho a menor dúvida disso, e você, Diego? Também não. A forma de trocar conhecimento. Pode ser, hoje em dia, talvez pode ser um pequeno, sim, uma pequena conquista, mas se fosse antigamente, ia ser muito grande, né? Você tá falando. Não é aquela professor, aquela autoridade máxima que só fala e não escuta, mas hoje em dia não. Nós estamos aqui trocando conhecimento, isso é muito importante, ainda mais sobre a de direitos humanos, que tem muitas pessoas que hoje em dia ainda não sabem o que é direitos humanos, né? Fica, às vezes, perdido, não sabe. Isso é importante, ainda mais para a geração futura, né? Não é, Diego? Eu penso o seguinte, que escola combina muito com os direitos humanos. É uma lógica bem interessante. Quando você fecha um livro, você fecha-se para a vida. Quando você fecha uma escola, é como se você matasse sonhos de pessoas. Então, como é que uma sociedade como a nossa, que ainda é deseducada, mal informada, taxas de analfabetismos que beiram o teto do céu, então como fala em direitos humanos, né? Então nós precisamos pensar nisso. A escola é ainda, por natureza, por excelência, um lugar, né, que dá alguma esperança ainda. Mas a escola, a escola também ela é ameaçada constantemente. Porque ela, sendo um lugar que produz conhecimento, ela se torna uma ameaça aos opressores. Então, por isso, vez ou outra, Daniel, a gente é surpreendido. Fechar uma escola e transformar numa cadeia, num presídio. É interessante essa lógica, né? Você fecha uma escola, mas você abre um presídio. É uma coisa que nós precisamos pensar. Não há direitos humanos, não há possibilidade de esperançar uma vida de paz, como você pensou, quando nós temos ainda muita coisa para ser feita, sobretudo no nosso país. Se o nosso país já tem muita coisa mundial, então, né? A nível mundial. Nós não podemos ser egoístas, tão egoístas de achar que nós temos mais problemas que o mundo. Nós somos o mundo. Nós somos uma parte desse mundo. Mas realmente, não dá para você falar de direitos humanos e eu falar do direito humano do povo europeu, do americano e os povos da terra. Então é nesse sentido que a gente tem que pensar essa possibilidade de você contemplar de verdadeiramente humano, né? Cidadania digital. Tem como você explicar para nós o que é a cidadania digital? Então, a gente parte daquela ideia de que os direitos são direitos construídos historicamente. Há 80 anos atrás, ninguém sabia o que era uma internet. O telefone, aquele fixo, eram raras as pessoas que o tinham. Concordam? Então, de repente, veio o celular, a internet. Então, isso tudo faz parte desse processo evolutivo. O direito à tecnologia digital, né, ele entra hoje como um processo imprescindível, né, no processo de conhecimento como um todo. Vejam bem, ele é apenas uma referência, quando a gente fala hoje da tecnologia digital, portanto, celular, né, a internet, ele é apenas uma referência, porque nós tínhamos como referência o livro, correto? Então você, se quisesse conhecer alguma coisa, você sairia de casa, da sala de aula e viria até a biblioteca, pesquisa, ótimo, está aqui. O direito que você tinha de pegar o livro. E agora você tem essa ferramenta tecnológica que ela também amplia ainda mais o leque de possibilidades de você conhecer. Porque o livro,
ele estava aqui. A internet, ela te possibilita o alcance de várias informações ao mesmo tempo e ainda confrontar esses conhecimentos, né? Então, ou seja, o direito à tecnologia, o direito à tecnologia digital, ela entra também como um processo, hoje, imprescindível no processo de alfabetização. Então, hoje, a escola e o professor, que está atento às nuances do nosso tempo, o professor, ele vai buscar, sim, na internet, mecanismos, métodos para melhorar e aprimorar a aprendizagem de seus alunos. E quem faz isso? A tecnologia. Porque eu diria assim, são dezenas e dezenas e centenas de pessoas produzindo saberes e que estão disponíveis ali naquele mundinho digital. Então isso é um direito hoje também. Ele já é hoje configurado como garantia. Todas as escolas, a mais central e a mais longínqua, deve o governo oferecer um mínimo de tecnologia. Então já não é mais luxo. Nossa escola tem sinal de Wi-Fi. Nossa escola tem uma TV digital. Mas aquela que está lá na periferia do Brasil, ela também tem que ter. Porque se não tiver, é crime. É crime contra a educação. É crime contra o avanço intelectual das pessoas. Olha que coisa interessante. Lá atrás nós falamos do direitos. Primeiro, o direito à vida. Depois, os direitos positivados, que é direito ao transporte, direito à água, direito ao saneamento, direito à saúde, direito de ir e vir. E de repente, supostamente, olha que isso tudo, né, Daniel? Ainda não, quando eu falo direito à saúde, isso ainda está dentro daquilo que nós precisamos conquistar. Direito à educação. Se você pensar que hoje tem mais de 2 milhões de jovens fora da escola que não concluíram o seu ensino, né? Então, ou seja, direito à escola. E agora vem outro direito, que é o da cultura digital. É uma barreira ainda a ser vencida. Como que você fala em direito digital quando, por exemplo, você tem aí mais de 2 milhões de jovens fora da escola? Aí você há de se perguntar, será que esses jovens são alfabetizados? E qual é a capacidade que eles têm de dominar e ter posse dessa tecnologia? Como pode? Então você está vendo que tem muita coisa que ainda precisa ser feita? É uma coisa muito interessante. O Brasil é um dos países que hoje mais consome tecnologia digital. Um dos. Mas contraditoriamente, é um país que ainda você tem taxas de analfabetismos, repetições escolares, abandono da escola, números gritantes. Isso mostra que o Brasil não sabe ainda aproveitar a tecnologia, né? Não é que não sabe aproveitar, Diego. É que a tecnologia, ela veio tão rápido, antes mesmo de nós resolvermos problemas elementares, que é a alfabetização do nosso povo. Então é uma coisa assim, como é que é aquela coisa? A carroça passou na frente dos burros. Desculpe a expressão, mas a carroça passou. A carroça é a tecnologia, é o que facilita o transporte. Ela passou na frente dos burros, mas, ou seja, a tecnologia veio antes mesmo de você trabalhar esse processo do conhecimento, ou seja, do conhecimento, de você empoderar do conhecimento. É igual você falou, isso aí. Tem muita tecnologia, mas tem poucas pessoas que ainda são capazes de compreender. Aí tem uma demanda muito gritante de diferença.
Ah, Daniel, se as pessoas soubessem que há uma diferença entre conhecimento e informação. A internet, ela é cheia de informação, correto? Se você ligar a internet, você vai ver lá um especialista em falar em direito, um especialista em falar de o chá das 20 ervas, um especialista em calcanhar, um especialista em mecânica, em direito, um especialista e especialistas, correto? Uhum. Basta você ligar que tem uma infinidade de coisas ali. Eu estou dizendo que isso é informação. Agora, conhecimento. Será que nós que estamos do lado de cá, nós temos conhecimento sobre o que aquela pessoa, aquele influencer está passando para a gente? É o esclarecimento. Nós temos muita informação, mas a maioria de nós não somos ainda esclarecidos. E é essa falta de esclarecimento que leva à nossa derrocada intelectual, porque nós somos emparedados e arrastados por essa avalanche de informações, todas, a maioria delas, desnecessária, incompatível com a nossa inteligência. Então, ora, você vê, às vezes uma criança, ou um cara de 25 anos, 30 anos, ele está ali usando do expediente da tecnologia, e no fundo, ele está estimulando, por exemplo, as nossas crianças a serem consumistas, a comprar isso, aquilo outro. O outro, às vezes, vende uma ideia de, quando a gente fala na escola, por exemplo, hoje as escolas evoluíram o suficiente para, inclusive, pensar na alimentação como um direito. A boa alimentação. Escola nenhuma hoje, Daniel, ela oferece comida de má qualidade. Mas quando o aluno sai daqui e vai para casa, ele está diante da tecnologia e a pessoa estimula ele a comer guloseimas. Não só comer, mas ir no supermercado, gastar aquilo, fazer experiências com aquelas guloseimas, porque ela forma uma alquimia, ela forma um colorido bonito. E sim, e aí? Isso mostra que hoje em dia as pessoas são muito influenciáveis, né? Por causa da internet. Entra nessa questão. Nós não temos o poder do controle sobre o que é veiculado na internet. E esse poder, ele advém da sua capacidade de pensar. Então vamos voltar no raciocínio. Então, Israel, o que você quis dizer pra gente que a tecnologia, ela veio antes do Brasil mesmo ser alfabetizado? Então daí essa nossa incapacidade de dominar essa ferramenta. Poucos dominam, Daniel, essa ferramenta. E os poucos que dominam são eu diria hoje, os colonizadores, os neocolonizadores nossos. São os donos do nosso corpo e o dono da nossa mente. Essas pessoas atravessam a nossa autenticidade. Porque eles dizem pra gente o que, como e a hora de fazer. E é nesse ponto, Diego, que a falta da autonomia, a falta da sabedoria, a falta do discurso, ele impede a gente de confrontar com esse monte de informação. Em outra palavra, o esclarecimento é que transforma o homem. Um homem esclarecido, ele não é arrastado por essa avalanche de coisas inúteis. A tecnologia, ela é, hoje, como você trouxe como pauta, direitos humanos. Porque ela é fonte de conhecimento. Não é mais, o professor já não é a única referência. O que eu quero que vocês entendam é, o professor já não é mais a única referência. O pai, a mãe já não é mais a única referência de conhecimento. O pastor, o padre, o vidente, o espírita,
essas pessoas já não são mais exclusividades, porque há outras formas de referência, e a tecnologia, a internet é uma dessas ferramentas. Agora a questão é, quando nossos pais falavam, a gente confiava, ele nos guiava. Agora, o que a pessoa que está por trás dessa câmera, o que ela diz, nós não sabemos, né? Então, daí a necessidade da gente empoderar do conhecimento, né? E para encerrar, Léo, o que você tem para dizer para as futuras gerações sobre os direitos humanos? Se informem. Tem um jornalista, Nelson Rodrigues, quando você fala dos jovens, o Nelson Rodrigues, ali num tom sarcástico, né? Mas de um cunho pedagógico, ele dizia: jovens, por favor, envelheçam. Ou seja, o que ele quis dizer? Sejam melhores, sejam mais atentos, busque o esclarecimento. O envelhecer que ele está querendo dizer é você tomar posse de si, é buscar um conhecimento autêntico, verdadeiro. É isso. Muito obrigado. Então,